E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o João Vitor, do canal Investe aí. Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. E aqueles que já conhecem, com certeza já deixaram o like. Bem, no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais tranquilo. Eu vou falar um pouco sobre dois erros que eu cometi no início, da minha jornada como investidor. E eu quero passar para vocês, então, esses erros para que vocês não cometam os mesmos erros. Talvez vocês estejam fazendo a mesma coisa, então talvez vocês pensaram em fazer alguma dessas coisas. Então eu vou trazer aqui o meu relato pessoal de coisas que eu fiz e que, olhando para trás hoje, eu acho que eu não faria novamente, porque isso meio que atrapalhou um pouco, a minha jornada como investidor. Bem, o primeiro erro foi ter começado com opções binárias, Então, há um tempo atrás na internet, alguns anos atrás, era muito comum você ouvir falar sobre opções binárias, As pessoas falavam que era uma forma muito rápida e boa de você ganhar dinheiro, que existiam estratégias, existiam técnicas para você poder ganhar um dinheiro ali, ganhar talvez 100, 500, R$ 1.000 por dia, e aquilo ali então fazia o seu olho encher. Você falava, poxa, se tem como ganhar todo esse dinheiro, então eu vou tentar. E aí você começava vendo o vídeo de uma pessoa, aí aquela estratégia daquela pessoa talvez não funcionava para você, você via outro vídeo para ver se você achava uma estratégia que funcionava para você, e você ia pulando de vídeo em vídeo para ver se alguma coisa funcionava, e você percebia que nada funcionava, Sempre colocava R$ 100, perdia os R$ 100, colocava R$ 500, perdia os R$ 500. Fiz isso algumas vezes, até entender que na verdade isso não existe, As pessoas insistem em operar opções binárias, e essas mesmas pessoas que insistem em operar opções binárias acabam perdendo tudo. O que eu mais vejo são relatos de pessoas que tentaram e não conseguiram ganhar dinheiro com isso. Então realmente é uma coisa que faz você perder tempo. Se você tem um capital para você poder investir, qualquer dinheiro que seja, então invista corretamente. Não vá pela opção mais fácil. O que eu fiz. Acabei perdendo, então, aí algum dinheiro com opções binárias. Claro que eu me arrependo, mas também não tenho vergonha nenhuma de falar que esse foi um erro que eu cometi. E caso você estava pensando em mexer com isso, caso você viu alguém falando que isso era bom, então fique fora disso. Não mexa com isso. Isso não funciona, isso não dá dinheiro, você vai mais perder dinheiro do que ganhar dinheiro. Lembrando, aqui eu estou falando sobre opções binárias. Eu sei que tem pessoas que fazem day trade, que são operações que começam e terminam no mesmo dia, por isso o nome day trade. Só que essas pessoas geralmente operam no mercado financeiro de verdade. Então existe uma diferença entre opções binárias e day trade. Eu não estou falando sobre day trade. Ainda assim, day trade é muito difícil de você ganhar dinheiro, mas eu sei que tem pessoas que ganham dinheiro com day trade. O que eu estou dizendo é sobre opções binárias. Foi uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu tentei operar e não dá certo. Existe muita manipulação nesse mercado, justamente para você não ganhar dinheiro. Fuja desse erro. Bem, o segundo erro está um pouco relacionado com o primeiro, O segundo erro foi que depois que eu parei então de investir em opções binárias, eu comecei então a pesquisar o que realmente era o mercado financeiro, como que eu poderia investir o meu dinheiro. E aí eu comecei a entender que existiam ações, existiam fundos imobiliários, renda variável como um todo. E aí eu comecei a pensar, então vou começar a investir nesse mercado. Acho que esse mercado que vai fazer com que eu ganhe algum dinheiro. Mas o erro não está em investir no mercado financeiro. O erro que eu cometi foi tentar investir numa coisa só. Então, primeiro, quando eu descobri as ações, eu investi todo o meu dinheiro em ações. Falei, vou comprar ação de várias empresas. E eu nem sabia direito analisar as empresas, ia lá, comprava várias ações de uma empresa, comprava mais ações de outras, e assim por diante. E fui enchendo a minha carteira de ações. Fiquei com 20 ações. Porém, isso não foi bom, porque a minha carteira ficou muito volátil. Então eu não ganhava dinheiro. Um mês a minha carteira explodia para 2, 3% ao mês. E depois no outro mês caía 3, 4%. Então eu sempre ficava no 0 a 0. Então foram meses aí que eu fiquei estagnado. Ganhava, perdi, ganhava, perdi. Bem, e depois disso, depois das ações, eu comecei então a pesquisar o que mais existia no mercado de renda variável. E aí eu descobri então os fundos imobiliários, quando eu decidi então trocar todo o meu dinheiro novamente para fundos imobiliários. Então eu vendi todas as ações, algumas até no prejuízo, e comprei só fundos imobiliários, porque eu entendi ali que os fundos imobiliários pagavam dividendos, como se fosse um aluguel, achei aquilo muito legal. Falei assim, então agora eu vou investir todo o meu dinheiro em fundos imobiliários. Parecem ser mais seguros, menos voláteis, então vai ser aqui que eu vou investir. E aí comecei a comprar fundos imobiliários. Comprei fundos imobiliários de tijolo, de papel, também não sabia analisar direito os fundos imobiliários, esperando que aquilo fosse multiplicar meu patrimônio de alguma forma. E, obviamente, isso não aconteceu. Até porque fundos imobiliários não têm esse objetivo de fazer com que você tenha uma grande rentabilidade. Os fundos imobiliários é para quem está querendo já ter uma renda, você já tem um patrimônio e você quer receber renda desse patrimônio. Aí sim, faz sentido os fundos imobiliários. Agora, para quem está querendo acumular patrimônio, está na fase de acumulação de patrimônio, os fundos imobiliários talvez não façam tanto sentido, porque essa pessoa precisa multiplicar o seu capital.
e não receber renda. Então perceba que, na minha opinião, na minha visão, os fundos imobiliários eles são uma parte específica da sua vida, quando você quiser receber renda de um patrimônio que você já tem, e não na fase em que você ainda está construindo esse patrimônio. Entendeu? Então eu demorei para mudar um pouco esse meu pensamento. Só que nesse tempo que eu demorei para mudar o meu pensamento, passaram-se alguns meses novamente e minha carteira novamente estagnada. Não subia, ficava ali de lado. Então eu falei, estou errando em alguma coisa, não é possível, né? Estou fazendo alguma coisa errada. Minha carteira deveria render no mínimo aí 1%, porque eu estou perdendo para renda fixa, né? Renda fixa vem rendendo aí próximo de 1% na época. Falei, não é possível que eu não consiga ter pelo menos 1%. O que eu estou fazendo de errado? Então comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a ver vídeos de outras pessoas que me ensinaram sobre finanças. Então eu decidi diversificar a minha carteira. Aí sim, quando eu diversifiquei a minha carteira, aí tudo mudou. Coloquei a maior parte em renda fixa. Por quê? Porque eu estou na fase de acumulação de patrimônio. Então a renda fixa ajuda a você sempre manter uma linha crescente na sua carteira de investimentos. Então a maior parte do meu patrimônio está em renda fixa, porque eu estou na fase de acumulação de patrimônio. Mas ao mesmo tempo eu não abri mão das ações, dos fundos imobiliários, investir no exterior. Porém, essa é a menor parte da minha carteira, porque o meu foco agora, como eu já disse, é acumular patrimônio. Então, eu foquei todos os meus esforços, ou a maioria do meu dinheiro, nesse objetivo. Então, atualmente, a minha carteira está em torno aí de 70% em renda fixa e os outros 30% em renda variável. E aí nós podemos incluir em renda variável investimentos no exterior, fundos imobiliários, ações nacionais, alguns ETFs que investem em criptomoeda. Porém, perceba, essa parte é a menor parte da minha carteira, porque eu não quero sofrer tanto com a volatilidade que os ativos de renda variável acabam proporcionando. E depois que eu fiz essa mudança, aí sim, meu patrimônio começou a subir, em vez de ficar oscilando para cima e para baixo, ficar andando de lado. Aí ele começou a subir. Então, realmente, foi um erro que eu cometi, mas que serviu de muito aprendizado para mim. Então, hoje em dia, eu já não cometo mais esse erro. Por isso, eu estou também gravando esse vídeo, falando para vocês sobre isso. Porque eu achei importante falar para vocês erros que eu cometi, não só eu vi na internet alguém falando sobre, mas que aconteceram realmente comigo, então eu estou aqui falando para vocês. E um terceiro erro, que seria um bônus, é você achar que você sempre sabe de tudo. Então a gente sempre tem aquela mentalidade de que a gente sabe de tudo, que eu já sei tudo do mercado, que eu já sei tudo sobre dinheiro, que ninguém pode me dar um conselho, que eu já sei tudo. Essa mentalidade, ela também é um erro. Porque por mais que você aprenda sobre algo, por mais que você faça aquilo, mesmo que você faça na prática aquilo, você ainda mesmo assim não sabe de tudo. Sempre tem pessoas que vão saber mais que você. Sempre terão pessoas que terão mais experiência que você. Então, você ter a sua mente aberta para você aprender sobre algo, para você mudar o seu pensamento sobre algo, para você aprender algo novo, isso sempre é válido, isso ajuda muito as pessoas. Então, quando eu apliquei isso na minha vida, com certeza também foi um divisor de águas, começou a mudar muita coisa na minha vida. Então, comecei a ler livros sobre investimentos, comecei a estudar mais sobre o assunto, e tudo que eu ia aprendendo e que fazia sentido para mim, eu ia aplicando na minha carteira, na minha vida, nas minhas finanças pessoais. E tudo isso surtiu muitos efeitos positivos. E eu falo isso até porque algumas pessoas podem pensar assim, poxa, o João então ele sabe de tudo, porque ele tá gravando vídeo aqui ensinando a gente a investir. E não necessariamente. Eu sei sobre bastante coisas sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, sobre vida financeira. Eu sou uma pessoa que sempre fui regrada em sentido financeiro, porém eu não sei de tudo. Mas o pouco que eu sei estou aqui compartilhando com vocês. Então, eu quero passar isso para vocês também, que por mais que a gente aprenda, por mais que a gente saiba, sempre existe margem, sempre tem como a gente aprender mais sobre um determinado assunto. Por isso é importante vocês nunca deixarem de estudar, nunca deixarem de aprender sobre um assunto. Então, você gosta muito de cozinhar, por exemplo. Então você sempre vai aprender novas receitas, novas maneiras de fazer comida. Se você gosta, por exemplo, de carros, você sempre está estudando sobre carros, sobre novas tecnologias, sobre os novos carros. A mesma coisa se aplica aos investimentos, né? Quanto mais você estuda sobre aquilo, mais você entende por que aquilo acontece, por que aquilo não acontece da maneira como você esperava. E tudo isso agrega para que você seja uma pessoa melhor a cada dia. Por isso, nunca ache que você sabe de tudo. Bem, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais um vídeo para conversar um pouco mesmo com vocês, não teve muito roteiro aqui preparado, mas que eu mostrei esses 3 erros que eu cometi e que podem ajudar vocês a também não cometerem esses mesmos erros. O objetivo é sempre esse, passar o meu conhecimento
não só o que eu acerto, mas também o que eu erro. Acho que isso faz muito sentido para que vocês também vejam o lado verdadeiro das coisas, e não como as pessoas dizem na internet, que você sempre vai ficar rico rápido, que ninguém erra, que todo mundo é perfeito, todo mundo que chegou no sucesso não errou. Pelo contrário, né? As pessoas erram, as pessoas tentam, as pessoas aprendem com os erros. E é isso que eu estou fazendo aqui no YouTube também, passando o que eu fiz, passando as minhas experiências, passando meus conhecimentos, e a gente vai aprendendo junto dessa forma, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até o próximo.